Fala galera, resenha com o Eurico de número 18 no ar. Vamos falar um pouco hoje do departamento de futebol do Vasco e das coisas que têm sido comentadas. Vamos lá por passos. A responsabilidade total de quem montou esse elenco é da 777 e dos gestores profissionais que lá estiveram. Esse elenco do Vasco custou mais de 200 milhões de reais e custa mensalmente para o Vasco 17 milhões de reais. É o maior investimento e a maior folha da nossa história. E uma das maiores do Brasil. É uma folha de time para disputar título. É um investimento de time para disputar título. É inacreditável o que fizeram com tanto dinheiro. É humanamente impossível alguém, por mais que seja incapaz, conseguir fazer o que eles fizeram. Tem alguma coisa errada. Tem que se investigar. Tem que se investigar tudo. Os atletas do Vasco hoje, 90% deles recebem o maior salário de suas vidas. Os profissionais que trabalham no Vasco hoje certamente recebem os maiores salários de suas vidas. O treinador do Vasco hoje recebe um contrato que não ia receber em 50 anos trabalhando em Portugal. 50 anos. Detalhe, esse contrato foi feito por gente que tinha, no momento que estava saindo uma liminar para 777, perdeu o controle. Estranho, não é? Tem que ser investigado quem participou desse contrato, quem foram os agentes, quem foram os intermediários, quem recebeu o comissionamento. Não é possível. Não é possível que isso tenha sido feito somente por incapacidade. Passado esse ponto financeiro, que é absurdo e assustador, e que hoje tentam responsabilizar a atual gestão, o que é uma covardia, porque quem fez esse time, quem montou esse time, foi a 777 e os profissionais que lá estavam. Hoje estão tentando consertar tudo que foi feito. E consertar no time de futebol no meio do campeonato é muito difícil. Como é que você rescinde os contratos? Como é que você troca os jogadores? O Vasco já está inchado, já está com uma folha muito cara. Como é que você ainda contrata mais gente? É muito difícil, muito complicado. Então, a gente tem que separar as responsabilidades e responsabilizar direito quem são os reais responsáveis por isso, que são a 777 e as pessoas que venderam o Vasco para esse grupo de vigaristas. Outro ponto, muita gente falando aí do marketing de ontem, porque o marketing do associativo voltou para o associativo. Mentira! Continua a mesma equipe de marketing de antes da SAF. A equipe continua a mesma, ninguém foi mandado embora. São as mesmas pessoas. Quem montou esta equipe foi a 777 e os gestores que lá estavam, ainda não foram trocados. As pessoas começam no desespero para tentar justificar suas defesas a essa empresa de vigaristas, transferir responsabilidade, coisa que sempre fazem no Vasco ao longo dos anos. O Vasco continua sofrendo as consequências da má gestão de uma empresa de vigaristas. Essa é a verdade. Agora, se vocês me falarem, mas você está defendendo o Pedrinho também tinha que atuar, acho que sim, acho que falta a atuação do Pedrinho, acho que ele e a gestão dele tem que ser mais enérgicos em algumas coisas, tem que colocar para o grande público realmente as coisas como tem acontecido, falta essa comunicação, falta dizer realmente, peraí, mas o contrato desse cara aqui é esse, não dá para rescindir, olha com os valores que fizeram, como esse cara ganha 10 vezes o valor de mercado dele. Isso tem que ser feito. E atitudes enérgicas no departamento de futebol também. Só que as pessoas não podem cobrar deles uma mudança radical no meio de uma temporada, depois de todo um comprometimento financeiro feito pela empresa. Tem que se ter cuidado para se cobrar isso. Porque senão a gente perde o rumo. O Vasco hoje sofre as consequências de uma gestão de ditos profissionais que afundaram de vez o Vasco e que comprometeram o Vasco financeiramente por 2 ou 3 anos. A mudança vai ser lenta, gradativa, precisa de ação, precisa de coragem, realmente precisa de atitude, mas não vão começar a transferir responsabilidade em 2 semanas. Esse discurso de que voltou para o associativo e agora ficou uma porcaria, pelo amor de Deus, né? Primeiro que não voltou para o associativo, continua sendo uma SAF, continua sendo uma empresa. 90% dos funcionários dessa empresa continuam lá. Agora, o dano que os gestores dessa empresa causaram não vai ser reparado em um dia. O time do Vasco é feio, o time do Vasco precisa de intervenção, precisa de mudança drástica. Agora, a responsabilidade disso tudo
não é do Pedrinho nem da sua gestão. E tem gente tentando ainda passar pano nisso. Me desculpe, mas quem hoje ainda defende essa empresa e o que fizeram com o Vasco, não é Vasco. Tem algum outro interesse por trás. Saudações vascaínas, vamos para perguntas nos stories e que a gente tenha um futuro melhor.